Fala galera, bem-vindos ao módulo 4, módulo específico sobre o DAA Vigil. Vigil, bora falar do Vigil então. Bora. Eu vou compartilhar aqui o mapa. Bom, nessa aula 10, a gente vai ver as particularidades no funcionamento do Vigil. A gente vai revisar como é o funcionamento de um DAA em si, né? O funcionamento do cutter, da unidade de controle, que é o visor, a unidade de processamento, que é a caixa, né? E revisar aí o funcionamento e ver as particularidades, as pequenas diferenças entre um e outro, entre um DAA e outro. Lembrando que a principal objetividade do DA, ela se mantém, certo? Porém, cada um tem suas particularidades, como a altura de disparo varia um pouco, do Cypress para o Vigil, para o M2, como funciona os sensores, né, barométrico, como eles leem é diferente um pouco, mas a objetividade deles são exatamente a mesma. E a gente vai apresentar para vocês um pouco dessas particularidades. Boa. Vamos compartilhar então aqui o e-book referente a esse módulo, né? Perfeito. E aqui apresentando um pouco melhor o Vigil. Essa é a caixa dele, é uma caixa blindada, né, Michael? Exato. E ela tem também uma blindagem contra energia eletromagnética que possa ter aí devido ao atrito na dobragem, etc. E aqui também a gente vai mostrar mais abaixo. Ele é composto de duas conexões. Essas conexões ela tem um clipe e tem roscas também, né? Justamente para não ter mau contato, né? Dependendo na verdade, depende do modelo, né? O Vigil 2 mais o Vigil 2, ou é clip, né? Ou é plug, ou é rosca. Os mais atuais são tudo de rosca. Legal, bacana. O cortador é o mesmo que a gente usou no exemplo, né? Nos módulos anteriores. E aqui ele vai mudar também a questão da interface com o usuário, né? No caso, lá no site a gente tinha visto era Expert, né? E aqui é o Pro. Legal. Bom, galera, o Vigil ele é fabricado pela Advanced Aerospace Designs, tá? Vocês estão acompanhando aí no e-book. Eles têm algumas particularidades do Cypress, né? Como a gente já consegue identificar pela foto, né? A gente tem aí as baterias são dispostas de maneira diferente, a placa está disposta de maneira diferente, as conexões, né, do cutter e do visor são conexões internas, certo? Diferentemente do Cypress, né, que o cutter a gente é plug and play, né, a gente consegue tirar ele sem abrir a unidade. Já o Vigil não, a gente precisa realmente abrir a unidade se precisar trocar um cutter, por exemplo. Boa. E aí depois a gente vai mostrar numa aula extra realmente todo o funcionamento, mostrar a placa em si, né, que o processador, tudo. Bacana. E aqui uma característica também do Vigil é que no manual eles especificam que o firmware, né, o software do Vigil, ele tem a capacidade de armazenar até 16 minutos de queda livre. Ele ficaria contabilizando 16 minutos de queda livre. Exatamente. Então é muita coisa, né? Tem muita margem, né? Muita coisa mesmo. E essa margem também ela especifica o quê? Em precisão, né? Se tem bastante margem, tem precisão. Legal. Bom, o Vigil, galera, ele tem uma caixa, essa caixinha que você está vendo aí, que é uma conexão infravermelha. Ou seja, aqui no Brasil existe uma caixa dessa que eu sei até hoje, mas quem tem essa caixa geralmente é a fábrica, onde ele consegue fazer a ligação com o próprio dispositivo. Então ele consegue fazer leituras do dispositivo, de último disparo, por exemplo, altura de disparo, velocidade que foi disparada. Bom, então por essa caixa infravermelha, ele consegue ter todas as informações que o Vigil disponibiliza. Então a gente tem algumas informações pelo visor, né? Mas essa caixa infravermelha ela consegue ir realmente lá na fonte e tirar tudo que tem dentro do Vigil, todas as informações, né? É bacana que ela cria um histórico, né, de últimos saltos e conforme vai se usando, conforme vai saltando, ela vai deletando o último salto para preservar a memória. Sim. E vai acrescentando novos saltos. E com isso é possível acessar até gráficos, né, com detalhes aí de velocidade, altura de disparo e tudo mais. Inclusive, por essa caixa infravermelho, se o Vigil, por exemplo, salvou a sua vida, você consegue mandar o dispositivo para eles fazerem essa leitura e eles conseguem até te dar um cutter novo, sem custos nenhum. Bacana. Se você conseguir provar que realmente salvou sua vida, essa caixinha aí consegue fazer toda a leitura para comprovar realmente e você ganhar um cutter novo.
E aqui falando da blindagem que ele possui aqui, né, na caixa, ele tem toda uma proteção contra impacto, né, contra choque, para não danificar as peças dentro, e também possui uma blindagem específica, como a gente já tinha falado, contra interferências de rádio, né? De rádio, celular, radar e etc. Já existiu há um bom tempo atrás DAs, Vigil, que disparavam conforme tinham contato com essas interferências de rádio. Por isso que veio a evolução e eles implementaram isso daí. Bacana. E também dá para ver aqui, ó, que ele é lacrado, né? Ele tem uma tinta azul que garante aí que ninguém abriu, ninguém mexeu, que é inviolado. E o Vigil, ele tem uma característica aqui importantíssima, que ele possui 2 modos. Um que quando acaba de ligar, ele fica com o visor dessa forma, indicando que está, né, no ground zero, e nesse caso ele fica fazendo um cálculo, né, uma recalibragem a cada 32 segundos. E aí, em voo, assim que passar de 90 pés, ele inverte os pixels do visor, né, ficando preto, e aí ele passa a fazer 8 cálculos por segundo. Isso aí devido à economia de energia, né, Michael? Ele entende, né, após 90 pés que já está em modo voo, né, inverte os pixels, aí sim começa a leitura de verdade, né? Exatamente, vai ser mais preciso. Vai ser mais preciso. Tanto é que tem uma orientação para o piloto também que ele não pode voar mais do que 100 segundos, tanto 90 pés positivo quanto negativo, né, assim que decola. Exato. O disparo do Vigil, né, tem um disparo muito rápido. Uma vez que o cutter é acionado, né, que o cutter recebe a mensagem enviada lá pelo processador, ele vai disparar numa velocidade de 0,002 segundos. Rapidíssimo. Então, é muito rápido o disparo do cutter, a partir do momento que ele recebe, né, a informação. Bacana. E aí a gente vai ver aí com mais detalhes, né, mas ele possui também, né, apesar disso, um delay aí de 260 pés, né? Exatamente. Devido à variação de pressão conforme a posição explica melhor. Exato. O que acontece? O Vigil, ele tá, como qualquer outro DA, ele tá dentro da caixa do reserva, né? Ou seja, nas nossas costas, certo? Se eu tô de barriga para o solo, o Vigil está atrás das minhas costas. E atrás das minhas costas, como eu estou em queda livre, aqui gera muita bolha, né? Então, a leitura é um pouco diferente do que se eu tivesse de costa com o dispositivo direto para a queda livre, né? Direto para a atmosfera, sem essa bolha, sem essa interferência. Então, quando eu estou de barriga para baixo, ele tem um delay, ele demora um pouco mais para realmente fazer a leitura e entender a velocidade e a altura que eu estou. Se eu estou de costas para o chão, essa leitura é um pouco mais rápida. Por isso esse delay de 260 pés. Por isso que a gente conta sempre com a altura mínima de disparo. Bom, o Vigil, como o Cypress, ele também tem essa opção de correção de altura. Porém, o Cypress ele tem o aumento de passe e a correção de altura. No Vigil a gente tem somente a correção de altura, que serve tanto para o deslocamento de área, como para aumentar realmente a altura do disparo. Bacana. E aí a gente vai falar um pouco mais à frente referente a isso. Vamos ter uma aula sobre esse assunto, exato. Muito bom. E aqui uma particularidade, né, como a gente já tinha falado, ele tem proteção contra interferências e uma blindagem eletromagnética, né? E uma característica bacana aí que o Vigil disponibiliza, né, no seu manual, é que além do corte pirotécnico, ele esquenta, né? Ele aquece o looping a ponto de derreter tudo ali para garantir mesmo o corte. Né? Garantir. Se sobrar um fiozinho ali, alguma coisa, ele vai derreter. Ele vai derreter. Percebe na foto aqui, ó, que dá para perceber claramente que está queimado realmente aqui a câmera. Exato. Né? A faca do cutter, né, é um pouco diferente da do Cypress. A do Cypress é realmente parecendo uma guilhotina, e a do cutter é como se fosse um copo. Então a área de contato da faca do cutter ela é maior. Então, por esse motivo, o Vigil, ele não tem aquele guia plástico, porque realmente a área de contato é muito maior, né? Ele pega realmente o círculo todo ali onde está passando o looping do reserva. E, para redundância, ele faz o que ele falou, ele esquenta a ponto de realmente derreter. Então, se, por exemplo, não pegou um fio do looping do reserva, esse fio ele vai ser derretido por esse calor gerado após o corte. O Vigil, ele, além de uma memória ROM, que o que é memória ROM? Ele é Read Only Memory, ou seja, uma memória só de leitura. Além dessa, ele tem também uma memória de registro acoplada junto na placa. Por quê? Porque ele guarda o registro total dos últimos 16 saltos
e ele vai excluindo, né, como a gente já tinha visto, exclui o último salto e adiciona o próximo. E, além disso, ele marca um número de salto, de todos os saltos, e possíveis salvamento ali também, né? Possíveis cortes. E esses últimos 16 saltos, a caixa infravermelha ela consegue fazer essa leitura, né? Desses últimos 16 saltos gravados na memória, exato.